Bethesda anunciou que Starfield vai estar bloqueado a 30 FPS, tanto no Xbox Series S e no Xbox Series X. Vou te explicar o porquê. Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e antes de explicar melhor o porquê que colocaram essa trava de 30 FPS, eu também vou te dizer o que você vai precisar para jogar Starfield no PC também. E fora de explicar o que está acontecendo agora com essa coisa da Xbox, o console que era para ser 4K 60, 4K 120 FPS, como foi divulgado no seu lançamento, eu também vou dizer para você uma configuração de PC top e o que a gente pode esperar nesse jogo para PC, a performance dele, beleza? Antes de tudo, você já está sabendo, Bethesda anunciou alguns anos atrás Starfield, que é basicamente, né, um Skyrim espacial. Eu tô dizendo assim, não porque vai ser coisa de magia, mas basicamente um modelo de jogo parecido com Skyrim e Fallout, que são jogos extremamente populares da Bethesda, mas agora focado em espaço e em exploração espacial, com mais de 1000 planetas exploráveis. Eu tô muito ansioso para poder jogar esse jogo, que parece que vai ser um jogo muito legal, e conhecendo já a história de Skyrim, de Fallout, é um jogo que vai durar anos e anos pela sua facilidade de fazer mods. Como esse daqui é um jogo da Bethesda e ele já tem uma parceria bem grande com a Microsoft, o jogo não vai sair para os PlayStation, mas vai sair já no lançamento, tanto no seu Xbox quanto para o PC, e o PC já vai estar o jogo incluso no Game Pass no primeiro dia, então tem um jeito muito fácil de você conseguir jogar esse jogo sem ter que pagar o preço completo dele logo de primeira. Todd Howard, que hoje é o produtor e diretor da Bethesda e foi um dos criadores, o principal criador, tanto de Skyrim quanto de Fallout, já disse que no Xbox Series X e S ele sempre roda acima de 30 FPS, mas em alguns momentos ele acaba chegando também a 60. O problema é, se eles deixarem ligado no 60 FPS ou o frame rate solto, você pode ter uma experiência pior pelas quedas de FPS que podem acabar acontecendo em momentos específicos do jogo. Então, eles decidiram deixar bloqueado no 30 FPS para não ter ali, para ter uma consistência, para ter ali um pouquinho de estabilidade por enquanto que você está jogando. No Xbox Series X, o jogo vai conseguir rodar 4K, mas não vai ser um 4K nativo. Ele vai rodar numa resolução menor de 1296p e vai fazer ali o FSR, né, o DLSS, para um 4K. Já no Xbox Series S, travado no 30 FPS, você vai conseguir jogar no Quad HD no 1440p. Mas eu acho que já te dá uma bela de uma experiência. E eu sei que muitos de vocês vão estar desapontados com essa trava de 30 FPS nos consoles, mas a gente tem que lembrar que os desenvolvedores tentam encontrar ali um balanço entre estabilidade e fidelidade gráfica. E isso, obviamente, também leva em questão a performance. Você não quer ter uma performance degradada quando você está jogando o jogo. E o problema para consoles é que eles não estão prontos para você conseguir fazer um upgrade nele. Então você fica preso naquele hardware. Mas nós sabemos que as desenvolvedoras precisavam focar na otimização, mas como vocês podem ver, no último ano, isso não está sendo o caso. A gente consegue ver isso com vários lançamentos. The Last of Us, Hogwarts Legacy, Jedi Survivor, todos são jogos que saíram esse ano e que saíram extremamente mal otimizados. E isso acaba acontecendo tanto nas desenvolvedoras quanto nas publicadoras de jogos. Não é o desenvolvedor, o cara que está programando o jogo ali, que faz isso acontecer. O que acontece são as diretorias e as grandes empresas querendo que o jogo saia o mais rápido possível, querendo que eles já saiam para já ter um lucro, e daí acaba que o jogo sai incompleto. Por isso que a gente vê muitos e muitos jogos saindo já com problema e logo em seguida tendo várias atualizações para tentar corrigir os erros que já estão dando logo no lançamento. E você pode ver algo parecido no Starfield, que há 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás, ele foi anunciado e mesmo assim atrasaram por mais de 2 anos o jogo exatamente para conseguir otimizar, conseguir melhorar o jogo no geral, não só em questão de performance. É claro que tem muita gente que não vai jogar Starfield nos consoles exatamente por esse bloqueio de 30 FPS, mas uma opção que eu poderia ver eles tentando fazer ao invés dessa bloqueio a 30 FPS é o bloqueio a 30 FPS, mas também outro modo de performance para você conseguir uma taxa de FPS mais solta e uma fidelidade gráfica menor. Mas nesse caso a Bethesda decidiu que eles querem 30 FPS bloqueado ali para todo mundo ter a mesma fidelidade gráfica para conseguir atingir o que eles querem. E não podemos esquecer que só porque é a Bethesda, só porque é quem criou Skyrim, Fallout,
que é algo que a gente pode colocar num pedestal. Nós temos que lembrar que ainda são desenvolvedores e o jogo ainda pode vir mal otimizado, tanto para os consoles quanto para os PCs. Agora é a gente ter um pouquinho de esperança que ele venha otimizado para ambos os casos. Agora eu quero te falar um pouquinho sobre os pontos negativos e os pontos positivos dessa trava a 30 FPS. E o primeiro que eu já falei para vocês é estabilidade. Com o FPS travado a 30 e não tendo ali muitas quedas de FPS, se não tivessem essa trava, você vai ter menos distrações quando estiver jogando. Isso acontece porque, obviamente, você não vai estar jogando ali numa experiência mais suave e daí cai o FPS, você vai ficar um pouquinho confuso. Se ele tiver com 30 FPS sempre, mesmo que você esteja acostumado a 60 FPS no seu console e ele fica 30 FPS, você vai acabar se acostumando. Lembrando que também vai de pessoa para pessoa o que eles acham dessa estabilidade, desse travamento a 30 FPS. Outro ponto positivo que a gente pode ver dessa trava a 30 FPS é a otimização. O que acontece? Se eles travarem um FPS a 30, eles conseguem trabalhar em cima disso para todas as áreas, conseguir no mínimo 30 FPS. E, como a gente pode ver, com o hardware dos consoles e com o pouco tempo que eles têm até o lançamento, provavelmente eles não conseguiriam fazer a mesma coisa, mas para 60 FPS. Eles não conseguiriam otimizar o jogo até 60 FPS. Colocando essa trava a 30 FPS e eles se conseguindo em todas as áreas, ou quase todas as áreas no mínimo, daria ali pelo menos uma experiência um pouco mais de qualidade com os 30 FPS travados, ao invés de uma experiência com o FPS indo para cima e para baixo. E o terceiro ponto seria, como eu já falei também, a fidelidade gráfica. Com eles travando a FPS a 30, isso tira um pouquinho da carga da placa de vídeo de gerar mais frames e consegue fazer a placa de vídeo gerar frames mais bonitos, entendeu? Daí nesse caso o jogo vai ficar mais bonito, mas mesmo assim a 30 FPS. Desse jeito o jogo consegue colocar texturas de maior qualidade e uma iluminação melhor, e como eles mesmos já disseram, vai ter iluminação global, né, o Global Illumination, que é algo bem pesado para o seu hardware. E um dos maiores pontos negativos que a gente consegue ver com essa decisão deles é que os consoles dos Xbox já estão mais obsoletos. Isso é algo que a gente está vendo diariamente nas redes sociais, porque agora o FPS está bloqueado a 30 e o Xbox já está com uma cara um pouquinho mais ruim. Por que isso acontece? O Xbox Series S e o Xbox Series X, quando foram lançados, e já disseram que eles seriam consoles 4K para você conseguir jogar seus jogos em 4K, tanto que o Xbox Series X falaram que você ia conseguir jogar 4K 60 e até alguns jogos a 4K 120 FPS. Mas poucos anos depois do lançamento dele, já tá ali um jeito que é meio difícil deles rodarem a 4K os jogos, principalmente nativamente. Mas a gente aqui no mundo do PC já não está acostumado ao nativo, né? A gente já está muito acostumado a usar as tecnologias DLSS e FSR. E outro grande problema que a gente no mundo do PC já vive em muitos casos, e agora a galera do console vai sentir um pouco mais forte no Starfield, é o input lag. Porque o FPS a 30, ele fica travado, o input lag vai ficar maior, você consegue perceber isso mais fácil, o que pode te trazer uma experiência mais ruim. Mas lembrando que, naturalmente, o console já tem um input lag maior comparado a um PC. Por quê? O console você vai estar usando num controle normalmente sem fio, que já tem um input lag maior, e o console normalmente está conectado em uma TV, que também tem um input lag maior comparado a um monitor gamer. Já no caso do PC, muita galera usa teclado e mouse com fio, o que tem um input lag bem pequeno, e os monitores gamers já são mais otimizados para ter um tempo de resposta menor ainda, como um ms, que é o que a galera adora comprar. E mesmo assim, as tecnologias sem fio para PC, como os mouses da Logitech com o Superlight, acabam tendo um input lag bem mínimo também, principalmente se for comparar usando um controle e uma TV para jogar. E como a galera do PC também já está muito ligado nisso, um dos pontos negativos do Starfield nesse travamento de 30 FPS é a fluidez. A gente está acostumado, quem joga no PC consegue perceber fácil a diferença entre 30 e 60 FPS, e principalmente quando tem ali o jogo a 30 FPS, que para PC acaba tendo um input lag absurdamente grande, principalmente se você está acostumado a jogar ali no Quad HD a 165 Hz, a 144 Hz, o que pode te causar muito problema de fluidez. E ontem a gente fez uma votação no Twitter do que vocês preferem, se vocês preferem 30 FPS
sólidos ou uns 60 FPS instáveis, e deu bem perto, deu 47% a 53%, com a maioria ali, uma pouca maioria preferindo os 60 FPS instável. Mas como vocês já sabem, ainda mais depois dessa votação, que deu quase metade, isso é muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que prefere ter uma fidelidade gráfica maior, tem pessoa que prefere uma otimização, uma performance melhor ali, acima de 60 FPS. E também pode variar de pessoa para pessoa, mas também dentro da pessoa, se ela prefere 30 FPS uma hora e 60 FPS em outra hora. Por exemplo, em jogos competitivos como Valorant, a galera com certeza vai preferir uma taxa de FPS maior do que uma qualidade gráfica melhor. Mas em jogos single player, se você for ver um Red Dead Redemption, Cyberpunk, a galera vai preferir, muitas vezes vai mais pro lado de um FPS menor e uma fidelidade gráfica maior, principalmente por ser um jogo single player que você não precisa ter um tempo de resposta absurdo. E a Bethesda já mostrou os requisitos para o PC, mas deixou ali apenas na Steam por enquanto. Não temos aquela imagem que as desenvolvedoras estão mandando agora, quantos FPS, em qual resolução você vai conseguir jogar, cada coisa, mas o que a gente tem agora na Steam? Requisitos mínimos: Windows 10, AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7 6800K, então não é muito pesado para o processador, são processadores de sexta geração e um Ryzen 5 da 2000, então não é muito antigo assim, mas também não é tão novo. 16 GB de RAM já é o mínimo, uma placa de vídeo, uma RX 5700 ou uma GeForce 1070 Ti, DirectX versão 12, como sempre, armazenamento 125 GB, então a gente pode esperar ali 120 GB, mas você pode ver, já que no mínimo e no recomendado, eles já estão fazendo isso para um SSD, que você coloca seu jogo em um SSD, e eu acho que isso acontece principalmente pelo tamanho gigantesco do jogo, da quantidade de planetas que vai ter dentro desse jogo e a quantidade de texturas, falas que você vai acabar encontrando. Agora, para os requisitos recomendados, ele já vai ali para o Windows 10 e Windows 11 com updates. O processador sobe para o Ryzen 5 3600X ou um i5 10600K, então o processador já sobe para processadores bem mais atuais. A memória continua 16 GB de RAM, placa de vídeo, isso é a parte mais interessante. Radeon RX 6800 XT e NVIDIA RTX 2080, DirectX 12, mesma coisa ali, em questão de 125 GB e SSD para você colocar o jogo. O que a gente pode ver de interessante aqui? 6800 XT e RTX 2080. São duas placas fortes, né? Ambas da classe 8, tanto na NVIDIA quanto da AMD, mas se você for um pouquinho mais ligado nas placas de vídeo, você vai perceber que a 6800 XT é bem mais forte do que a RTX 2080. E essa diferença entre as duas placas nem é tão pequena assim. Pelo site Tech Power Up, a gente consegue ver que a 6800 XT acaba tendo uma performance relativa, então não é em um jogo específico, isso é no geral, que é realizado em vários testes, uma performance relativa de 57% a mais do que a 2080. E isso, 57%, é muita coisa. Então o que a gente pode esperar de um jogo que diz que na AMD vai ser ali uma 6800 XT e da NVIDIA vai ser uma RTX 2080? Você já pode ter percebido que muito provavelmente isso indica que o jogo será mais otimizado para as placas de vídeo NVIDIA. Isso é algo que a gente acaba vendo em vários jogos, principalmente com jogos que são mais, com parcerias mais fortes com um dos lados. Em questão de processador, você pode ver que não são processadores muito fortes que eles estão recomendando, mas também ali no recomendado já não é algo tão leve assim, não é algo mais tão custo-benefício. O i5 10600K é um processador 6 cores 12 threads, que é o padrão, que é o que eu recomendo hoje para você conseguir jogar sem problema nenhum, mas é um 10600K. É um processador da Intel desbloqueado para você fazer overclock e ele já tem um TDP mais elevado de 125 watts com uma frequência turbo máxima de 4.8 GHz, o que não é qualquer processador que vai conseguir fazer. Lembrando que tanto o requisito mínimo quanto o recomendado a gente não sabe se eles querem dizer que o mínimo é HD a 30 FPS, ou Full HD a 30 FPS, ou Full HD a 60 FPS, e o recomendado a gente não sabe se é o Full HD a 60 FPS também, se é 4K, se é Quad HD. A gente vai ter que esperar para Bethesda dar mais informações pra gente, o que não deve demorar muito, porque o jogo já deve estar para lançando em setembro.
mas a gente vai deixar na descrição o que a gente recomenda para você poder jogar o jogo, o Starfield, sem problema nenhum. Vai estar aí o link na descrição desse PCzão, beleza? Mas agora eu quero saber de você, eu quero que você comente aí embaixo o que você acha disso, o que você acha desse travamento a 30 FPS e se você prefere o 30 FPS ou os 60 FPS mais estáveis, onde não ficaria a 60 FPS em todos os momentos, principalmente na maioria dos momentos mais importantes. Comenta aí embaixo, deixa o teu like, se inscreve no canal e semana passada a gente lançou um vídeo bem legal que montamos um PC para jogos AAA, como Jedi Survivor, como vários jogos que estão lançando agora, beleza? Até a próxima!